Estamos de volta com o programa Nova TV Debate, entrevistando o presidente da Santa Casa, Luiz Aurélio Prior. Hoje nós estamos aqui abarrotados de perguntas e já vamos dando sequência. A Luzia é doméstica da Vila São Sebastião. Luiz Aurélio, vemos que o prédio da Santa Casa já está ficando pequeno para tanto atendimento. O prédio tem condições de ser aumentado ou vai chegar a hora em que será preciso mudar de local? Até ela está antenada aquilo que você falou, né, no aumento de mais serviços, e ela pergunta, o prédio lá vai chegar uma hora que não vai aguentar. Sim. Não, o prédio da Santa Casa ele não tem como mais ser ampliado. Toda a nossa ampliação, ela é onde se encontra hoje o Hospital do Coração, o Hospital do Câncer. Prova é que nós estamos agora por inaugurar 64 novos leitos no Hospital do Coração, anexo ao Hospital do Câncer. Para ter uma ideia, hoje nós temos aproximadamente 300 leitos, juntando Santa Casa, Câncer e Coração, nós vamos passar a ter quase 370 leitos. Então, quanto à ampliação, ela é toda lá em cima, porque facilita até a questão de trânsito, estacionamento, e nós temos mais de um alqueire de terra lá, temos muito espaço lá para ampliar o nosso parque aí em relação à estrutura física. O Marlon do Jardim Boa Esperança, Luiz Aurélio, está perguntando o seguinte: como foi a aceitação do plano de saúde da Santa Casa? É possível ter convênio através da fábrica ou do meu sindicato? Sim, Marlon, é possível. A aceitação dele muito grande. Tem aumentado dia após dia o número de conveniados aí no Santa Casa Saúde, até porque nós somos o único hospital que temos todos os serviços aqui na nossa cidade. Então nós temos desde a média e alta complexidade, então a procura é muito grande e tanto a empresa como o sindicato, ela pode estar entrando em contato lá com o nosso pessoal do plano de saúde e passar a fazer parte aí como conveniado. Bem, e quais são as regras principais do convênio? É um sistema diferenciado do que nós temos na Unimed, por exemplo, ou é aquele plano que o cara precisa esperar um tempo para ter um determinado tipo de atendimento, cobertura e tudo mais? Dá uma pincelada aí para a gente ter uma ideia. Sim. As regras são as mesmas porque nós somos vigiados, aí, regulados pela Agência Nacional de Saúde, né? Mas, lógico que até em função dessa expansão, nós temos feito assim, algumas promoções, abrindo mão de alguma carência. Então, depende da negociação, depende da situação, de repente a empresa que ele citou quer fazer parte, ela vem com várias vidas, aí, obviamente, nós fazemos algumas concessões, mas as regras elas são uniformes, os preços não são os mesmos, mas lembro que nós somos o hospital que prestamos todos os serviços que a Agência Nacional de Saúde determina aos planos de saúde. Você acha que, de um modo geral, os planos de saúde são caros, Luiz Aurélio? Você como cidadão? Sim, acho que é caro. O plano de saúde não é barato, principalmente na faixa etária aí que passa dos 50, 60 anos, eu vendo a tabela lá, em alguns casos eu acho muito difícil, porque boa parte da população são pessoas que talvez aposentados, essa faixa etária já aposentado, a renda está menor e que não consegue pagar o plano de saúde. Mas é justificável esses valores pelo custo que é de uma medicina de alta qualidade, que requer muito investimento e o custeio dela não é barato. Então é muito dinheiro, mas é porque custa muito caro. A Adélia da Vila Teixeira, Luiz Aurélio, está perguntando se você pode informar publicamente o resultado daquela sindicância relacionada à morte de crianças na CTI infantil. Isso ocorreu já faz algum tempo. O que eu posso dizer de quando da decisão até judicial, ela nos foi favorável, tanto é que o governo do estado teve que investir aproximadamente R$900 mil, ampliando os leitos lá da UTI.
quando ocorreram aqueles problemas foi pela superlotação. Então, obviamente, a partir do momento que tem uma superlotação, aumenta os riscos da infecção e foi isso que ocorreu. Não foi pelo atendimento da Santa Casa, e sim pela superlotação. Prova é que após o promotor determinar que não pode internar mais do que 9 crianças, não se falou mais, não teve absolutamente mais nenhum problema. E essa capacidade ela está sendo dobrada. Hoje nós estamos passando a ter 18 leitos. E é suficiente? É suficiente para a nossa atual demanda. Bem, uma pergunta minha agora. A Santa Casa de Pedregulho e a Santa Casa de Patrocínio Paulista, elas têm uma contribuição que seja significativa para a Santa Casa, ou ainda elas, pela falta de estrutura, ainda são extremamente dependentes do atendimento, concluindo o atendimento na Santa Casa de Franca? A contribuição dessas duas Santas Casas é mais da baixa e média complexidade. Então, de média, dependendo da situação, e alta complexidade, elas dependem integralmente de Franca. O governo do estado tem um projeto que é Hospitais de Pequeno Porte, que abrange exatamente a Santa Casa de Pedregulho. Isso está iniciando esse projeto exatamente para desafogar alguns serviços que nós prestamos na Santa Casa de Franca, que será prestado pelo Hospital Santa Casa de Pedregulho. Aliás, o modelo que vai ser aplicado em Pedregulho é aquele tratamento mais prolongado, que a família inclusive participa, tem alguns projetos recreativos com os pacientes. Isso me vem agora uma pergunta. Existem casos de internação prolongada, muito prolongada na Santa Casa de Franca? A pessoa fica meses internada? Sim, existe. Não é muito comum, mas nós temos pacientes, inclusive até público, assim, já há alguns anos que ele está na Santa Casa, na UTI, mas nós temos pacientes que passam de meses, que eles ficam internados, sim. Por isso essa importância, como você bem citou, esse projeto é desses pacientes que tem que ficar um tempo de internação maior, então ele fica com acompanhamento mais próximo, porque é um hospital menor, e isso possibilita esse tipo de tratamento. Bem, vamos voltar à questão dos planos de saúde. E o Marlon do Jardim Boa Esperança perguntou sobre o Santa Casa Saúde, e o Paulo Santana, que também é motorista, ele é do Parque Progresso. Ele faz uma pergunta aqui para você dar uma opinião. Como o senhor viu a união dos hospitais particulares Unimed e Regional? É bom ou ruim para a Santa Casa? Não, para a Santa Casa é ótimo, né? Até porque nós estamos em fase de crescimento direcionado para o plano de saúde. Então, comercialmente falando, não resta dúvida que para a Santa Casa foi bom a união dos dois. Agora, para os usuários, eu não posso dizer nada assim se vai ser bom, até porque ainda está um processo que não se finalizou. Acredito, pelo aquilo que a gente ouve, pelo aquilo que a gente vê, que deverá ter dificuldades aí para poder atender toda essa demanda. São 110 mil vidas, né? E por isso até que a Santa Casa está aí como hoje uma opção daqueles que não estiverem satisfeitos com o que eram do regional ou vice-versa, que possam estar adquirindo o Santa Casa Saúde. Bem, mais uma pergunta relacionada, e essa é uma pergunta que até eu já fiz algumas vezes para você, fiz para o então secretário de Saúde, da Mariângela Costureira, lá do Jardim Paulistano. Luiz Aurélio, existe alguma lei que obriga pagamento à Santa Casa quando vocês atendem uma pessoa que tem convênio médico? Quando a pessoa tem convênio médico, existe a lei sim, isso é o governo federal que manda uma conta para o plano de saúde. Então, se nós fazemos um atendimento, talvez um atendimento de emergência, alguma coisa, no faturamento que nós mandamos para o governo federal, ele toma conhecimento daquele atendimento e ele manda a conta para as operadoras terem que pagar. Inclusive, vi notícias agora recentes que houve uma cobrança aí da ordem de 400 milhões do governo federal cobrando das operadoras. Tá, mas aí você faz o atendimento,
mas não recebe. Não. Não vem na mesma proporção que você atendeu, porque o governo vai receber lá, ele vai receber, como você disse, de todos, né? Sim. Não recebeu do SOSE que você atendeu e que tinha um plano de saúde no outro hospital. Não, de forma alguma. Nós vamos atender com aquele déficit que eu falei. O benefício não vem para o hospital que está atendendo, é o governo federal que vai cobrar a conta que ele nos pagou por ter atendido uma pessoa que tem plano de saúde. Mas o benefício para o próprio hospital, esse nós não recebemos, não. E se vocês não atenderem, vocês são penalizados, né, por omissão de socorro. Com certeza, tanto é que, principalmente em caso de urgência, a porta está aberta, nós temos que atender, que senão nós somos penalizados, sim, pela omissão de socorro. Muito bem. A Rita Maria, dona de casa do centro, Luiz Aurélio, usar um prédio como o da CTBC na Avenida Presidente Vargas não é desperdício de dinheiro para um hospital que passa tantas dificuldades como a Santa Casa? Rita, eu estava esperando essa pergunta aí, né? Você achou que ia ser minha, né? Mas foi da Rita Maria. Mas no sentido de esclarecer, a administração da Santa Casa, ela de forma alguma precisava sair do prédio onde ela estava na Padre Anchieta. Ela não precisava sair daquele prédio olhando a administração. Só que nós temos o Santa Casa Clínicas e o próprio Santa Casa Saúde, que usa lá onde era a maternidade. E não está cabendo mais. Nós temos poucos consultórios, a recepção é pequena. Se observar, a Rita aí mora no centro, procura passar ali pela Padre Anchieta para ver que está sempre o pessoal por lá de fora, que não está cabendo. Então nós tivemos que desocupar aquele prédio, ele já está passando por reforma, nós recebemos 8 novos consultórios ali, nós ampliaremos as especialidades que teremos atendendo, tanto para atender particular, como para atender plano de saúde. E o prédio que melhor encaixava naquilo que nós precisávamos, administração, lembrando que nós somos um hospital muito grande, nós temos quase 200 pessoas para cuidar da administração do hospital. Então nós tínhamos que ver uma série de situações, dentre elas a comunicação entre os hospitais. E o prédio da CTBC, ele está exatamente em linha reta ali entre o Hospital do Câncer, o Hospital do Coração e a Santa Casa. Então nós não precisamos de investimento. Então nós pesquisamos na cidade e os investimentos que nós teríamos que fazer em qualquer outro prédio seria muito grande e aquele encaixou perfeitamente. E quero também deixar claro que nós não pagamos nenhum aluguel ainda daquele prédio, houve uma carência e tem um grupo de empresários que estão pagando o aluguel. Nós devemos começar a pagar esse aluguel só no final do ano, quando nós já começarmos a ter a receita desse grande ambulatório que nós devemos estar inaugurando aí dentro de 60 dias. Muito bem. Agora, você falou sobre gente do lado de fora da Santa Casa e me vem uma outra pergunta. Trânsito ali naquela região, é difícil chegar, paciente, resgate, ambulância, vem as ambulâncias de outras cidades também, uma área comercial, tem uma agência bancária, ponto de ônibus. Como é que seria possível resolver isso ou a gente vai pedindo a ajuda dos céus sempre porque não tem jeito para resolver, Luiz Aurélio? Não, tem jeito, nós estamos em negociação com uma grande área ali próxima à Santa Casa e devemos estar fechando aí, provavelmente agora nesse segundo semestre, está dependendo aí de alguns acertos, nós devemos ganhar uma grande área para estacionamento, que aí já vai abrir um espaço enorme em relação aos colaboradores que trabalham na Santa Casa, em relação ao corpo clínico e, obviamente, esse estacionamento poderá ser utilizado aí pelos pacientes, porque realmente não é fácil, não consegue estacionar lá, é difícil, o trânsito cada dia está ficando mais complicado ali naquela área. Por isso também, o que nós queremos levar a Santa Casa no prédio central, que ela seja praticamente só para internação e todos os serviços de laboratório, de raio-x, seja tudo lá para o Hospital do Coração, Hospital do Câncer, que lá será assim, um grande centro de diagnóstico, que aí nós não teremos esse problema também. É o caso do Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, né, que é bem afastado do centro e tem uma grande área, né? Exatamente. Bom, para arrematar, o Paulo André, aposentado, Jardim Petralha.
você vai pincelar de novo. Não tem jeito de parar com este fecha, não fecha da Santa Casa, Paulo André? Tem jeito sim, Paulo André, naquilo que depender de nós como gestores que somos, nós não queremos que isso ocorra, e até porque não é bom. É bom deixar claro que eu sou presidente, tenho uma diretoria, nós somos voluntários, prestamos esse serviço para a comunidade através da Santa Casa, e pelos últimos entendimentos eu posso praticamente afirmar que isso não vai ocorrer, e que finalmente a Santa Casa receberá as verbas necessárias para manter o seu pleno funcionamento e também ampliando, principalmente buscando a diminuição dessa fila de cirurgias eletivas, que a gente ainda ela é extensa, mas da forma que está sendo conduzido, eu acho que nós não vamos voltar nesse assunto mais. Bem, a sua opinião, Luiz Aurélio, para a gente encerrar, sobre a Santa Casa ser transformada em um hospital estadual, um hospital do Estado, como, não sei se é Sorocaba ou Bauru, que é Sorocaba, um hospital estadual. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que não se faz necessário se tornar, até porque a Santa Casa, em toda e qualquer auditoria, toda e qualquer situação que ela passe para ser verificada a sua gestão, ela é aprovada. E, infelizmente, a gente verifica hospitais públicos, como você citou aqui, Sorocaba, recentemente passou por problema, mais de 30 milhões de desvio, e na Santa Casa de Franca não existe isso e não tem nenhuma possibilidade de socorro. Então, eu acho que o modelo está correto, é somente vir os recursos suficientes que nós damos conta de atender com qualidade a demanda que nos é enviada, e podemos, inclusive, estar ampliando esse atendimento. Bem, fala para a gente aí das boas classificações, você estava me dizendo no intervalo, da Santa Casa em nível de atendimento, de avaliação. Sim. A Santa Casa, todo seu paciente, quando tem a alta, ele recebe um questionário na casa dele, do governo do Estado de São Paulo, perguntando do atendimento que ele teve no nosso hospital, em qualquer uma das nossas unidades. E no ano de 2011, nós fomos contemplados assim como segundo melhor hospital de alta complexidade do Estado de São Paulo, de um universo de mais de 900 hospitais, concorrendo inclusive com hospitais públicos, hospitais universitários. E fomos considerados também o 9ª melhor maternidade do Estado de São Paulo. Lembrando que a nossa maternidade, quando nascem poucas crianças lá, nascem 10 por dia, né? Então, esse é um motivo de orgulho. E nós estamos sempre classificados entre os 40 melhores hospitais do Estado de São Paulo. Luiz Aurélio, obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você, sempre muito atencioso e muito esclarecedor. Isso é importante até para a gente ter uma imagem correta dessa importante instituição que é a Santa Casa, que você tão bem dirige junto com a sua diretoria. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Pessoal, nós queremos agradecer a vocês, lembrando que o nosso programa é reprisado sexta-feira, 19h30, sábado, 10 horas da manhã, domingo, meio-dia, segunda para terça, 1h30 da madrugada, e na quarta-feira, às 13h30. Na próxima quinta-feira, nós voltamos com mais um programa inédito, Nova TV Debate. Um abraço a vocês e obrigado pela audiência. Até a próxima.